sobre isso, né? O clube também não tinha tanto interesse de permanecer com ele por conta da idade. Como é que está esse termômetro nesse momento, Éder? Luísa, vamos lá. A história do Marcos Leonardo, a gente até falou aqui que era uma coisa muito difícil, mas não impossível de acontecer, porque no futebol, basicamente... E era difícil mesmo, né, Éder? Era o cenário. Sim, mas basicamente nada é impossível no futebol, ainda mais quando você tá disposto a fazer algumas loucuras, né? E o São Paulo parece disposto a fazer algumas loucuras de vez em quando, e é um pouco o cenário do Marcos Leonardo. O que aconteceu daquele dia para agora foi basicamente o Marcos Leonardo em si fazendo muita força para que essa negociação aconteça. Vamos voltar lá do começo. O Marcos Leonardo soube que ele não seria inscrito pelo Al Hilal no Campeonato Saudita, por conta do limite de estrangeiros, mas que ele seria... Tá, mas aqui, velho, vamos falar aqui um pouco rapidinho, só fazendo um cortezinho sobre que é loucura o São Paulo trazer o Marcos Leonardo. A questão não é que é loucura, velho, mas hoje o São Paulo precisa pensar mais na parte financeira do que em ganhar campeonato. E outra, será que se trazer o Marcos Leonardo ele vai fazer o São Paulo ser campeão? Isso é um paralelo que a gente tem que pensar, vamos ver. Vou continuar aqui a notícia. Utilizado nas Copas Continentais, mas aí tanto ele quanto o Al Hilal acharam melhor ele sair por conta disso, mesmo ele tendo sido artilheiro do Mundial, né? E aí começou, o Al Hilal chegou pro Marcos Leonardo e falou, a gente não vai te escrever, talvez seja melhor você sair. Aí falou, pô, mas então vou procurar a proposta, pode ser? Pode ser, vai lá, procura a proposta. Ele foi, buscou as propostas, ele, o staff dele, obviamente, né? Buscou as propostas e tudo mais, conversou com o São Paulo. Quando conversa com o São Paulo, ele chega no Al Hilal e fala, Al Hilal, tá aqui a proposta do São Paulo. Empréstimo, eu quero ir pro Brasil, quero jogar no São Paulo, tenho esse sonho de jogar no São Paulo. Surgiram muitas fotos dele com a camisa do São Paulo quando ele era criança, né? Time de infância. Eu quero jogar Libertadores, São Paulo está vivo na Libertadores, eu quero jogar no Brasil, quero jogar no São Paulo, empréstimo até dezembro. E o Al Hilal tinha dito que vai lá, procura a proposta, que qualquer coisa eu ajudo no salário aí, a gente libera de graça, ajuda no salário, pode ir lá. Aí o Marcos Leonardo chegou com a proposta e o Al Hilal falou, peraí, senta aqui, vamos conversar. Mas eu vou te liberar. E aí o Al Hilal, de última hora, querendo desistir da negociação. Só que o Marcos Leonardo falou, não, eu já decidi que eu vou sair, vocês não vão me inscrever, eu vou sair e eu quero jogar no Brasil, eu quero jogar no São Paulo. E aí agora o São Paulo montou uma operação, essas últimas 48 horas aí de janela, para fazer valer a vontade do Marcos Leonardo, pressionar o Al Hilal a liberar, como o Al Hilal disse que liberaria lá no começo da conversa. Então é um pouquinho daquilo que a gente brincava, né? Eu quero uma BMW, mas eu nem entro na concessionária porque eu sei que eu não vou conseguir pagar. Mas aí o PVC tinha uma BMW que ele não estava usando e ele queria emprestar essa BMW. E aí chegou para a Olivia, procura aí alguém para pegar essa BMW. E aí eu falei, opa, eu quero. Aí eu falei, mas não vou conseguir pagar. Aí a Olivia foi no PVC, o Éder quer, mas ele não vai conseguir pagar. Ele falou, não, eu ajudo, eu pago gasolina, pago PVA, não tem problema. E aí a Olivia chegou para mim e falei, então beleza, nessas condições vamos lá. Aí a Olivia chegou pro PVC e fala, PVC, o Éder vai ficar com a BMW. A PVC, mas a minha BMW, eu vou emprestar. E aí agora tá nessa briga, não, PVC, você falou que você ia emprestar a BMW. Al Hilal, você falou que você ia emprestar o Marcos Leonardo. Tá tudo combinado. Então tá agora nisso. Antes de entrar no programa, eu mandei mensagem para uma fonte do São Paulo e falei, vou entrar agora ao vivo. E aí? Falou, não, seguimos tentando, temos confiança de que pode dar certo, temos esperança de que pode dar certo, confiança de que estamos fazendo o nosso máximo, mas agora é esperar. Continuam tentando a liberação com o Al Hilal. Aí é complicado, né? Diz que sim, depois dá para trás, depois desiste. PVC, você tem informação também sobre essa história toda do Marcos Leonardo no São Paulo. É o que o Éder falou, só que eu tô falando... Cara, mas é loucura, né, mano? O Al Hilal fala pro cara ir lá, vim com a proposta que eles liberariam. Aí parece uma proposta que o cara quer, o clube não quer liberar, mas pelo amor de Deus também, mano. Pô, deixa o Marcos Leonardo vir ser feliz no São Paulo, mano. Qual é? Com gente desde o início que tá falando, continua falando agora há pouco, remota. Ninguém descarta completamente 100%, mas diz que é remota a possibilidade. E o São Paulo entende, ou pelo menos o Departamento de Futebol de São Paulo entende, que já fez tudo o que podia fazer. Por que tem chance, então? Por isso que o Éder está dizendo.
que quem está fazendo força é o Marcos Leonardo, que viria por um salário pequeno, um salário muito abaixo do mercado brasileiro. Eu não acho que, neste caso, para o São Paulo, levando em consideração que a informação certa seja de que o salário é mesmo muito baixo, muito menor que Caleri, muito menor que Luciano, não estamos falando de Lucas e Oscar, ainda mais baixo ainda, não seria uma loucura, porque o São Paulo perdeu 3 centroavantes. O São Paulo perdeu o Caleri, perdeu o Rian Francisco e perdeu o André Silva, que a torcida não gosta, mas é artilheiro do time no ano, com 14 gols. E desse ponto de vista, para jogar Libertadores, loucura é você ir para Quito, jogar com os LDU sem ter um ataque. Se você tem uma possibilidade de 3 vezes de ter um Marcos Leonardo, ótimo. Só que o São Paulo entende, ou, como eu disse, o Departamento de Futebol de São Paulo entende que já fez tudo que tinha que fazer. Que depende, a operação pode dar certo. As pessoas com as quais eu converso dizem que a chance é remota, mas pode dar certo. Só que depende do Marcos Leonardo conseguir a liberação. Isso é até amanhã, né? Amanhã, meia-noite. É isso. Tá fechando a janela. Agora, Éder, depende só do clube saudita ou pode surgir um outro clube brasileiro na parada para tentar melar o negócio e atravessar a negociação? Até onde a gente sabe, Luísa, não existe a possibilidade de outro clube atravessar no Brasil, porque o Al Hilal não está afim de liberar mais o Marcos Leonardo. Eles estão tentando essa liberação, conseguir essa liberação. Então não é que o Al Hilal não quer liberar pro São Paulo. O Al Hilal está querendo dar para trás de liberar o Marcos Leonardo. E o Marcos Leonardo tem feito muita força para jogar no São Paulo. Ele quer disputar a Libertadores. Por isso que ele rejeitou o Santos. E agora a gente tem a informação de que o Atlético Mineiro também está tentando a contratação dele. Mas também é o mesmo cenário. Ele quer jogar a Libertadores. Ele quer chegar com chance de ser campeão da Libertadores, disputar no mais alto nível, conquistar um título e entrar no radar do Ancelotti. Né? Porque foi o nome que começou a ser falado durante o Mundial e depois disso caiu no esquecimento do Marcos Leonardo. Então voltar ao Brasil, jogar uma Libertadores, ir bem numa Libertadores, faz você entrar no radar de seleção brasileira há pouco tempo para a Copa do Mundo, menos de um ano para a Copa do Mundo. Então é um pouco disso daí. Em relação à parte financeira, muita gente no São Paulo fala para mim que não vai ser problema. Eu falo, mas como que não vai ser problema? Não, eu não posso te passar os detalhes financeiros, mas não vai ser problema. Então é isso, o PV está falando que o salário que o Marcos Leonardo viria para cá seria bem menor do que ele ganha lá. Porque a operação entre salários e tudo mais que custaria 100%, se fosse pagar 100% do que ele ganha, seria 2 milhões de dólares por esses 4 meses. Então mais ou menos 500 mil dólares por mês aí. PV, você chamou? Só um ponto importante, porque eu estou falando com base na informação que eu estou ouvindo e eu acredito nessa informação. O que a gente fica recente? O que todo mundo sempre sabe que o São Paulo já fez operações. Que quando começaram, se dizia, olha, vai se pagar pelo volume de marketing que vai se fazer. Perfeito. Vai se pagar porque o salário não é tão alto assim, tipo Daniel Alves. Não foi dessa gestão. Daniel Alves não foi da gestão do Júlio Casares e Carlos Belmonte. Júlio Casares... Mas, velho, o Daniel Alves, se achar uma diretoria contratar o Daniel Alves, achar que ele vai trazer tanto patrocínio assim, é loucura, pô. Não é o Neymar, não é o Ronaldo, não é o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Foi loucura. Aí é outra gestão, outro assunto. Nada a ver com o Marcos Leonardo, mano. Daniel Alves foi da gestão, não é. Mas a gente já ouviu e ficou. Rames Rodrigues, né? Que aí sim nessa gestão. E aí quando sai, não consegue pagar. Então, esse rabo de conversa eu deixo. Mas o que o São Paulo diz é que vai ser baratinho até os próximos 3 meses. É isso. Eu vou correr para Grande e entro de lá de novo. Grandes ideias podem surgir em qualquer lugar. Com o Wix, você descobre até onde elas podem chegar. Coloque